Olá, como determinar a viga inicial ideal? Eu pego às vezes para revisar ou para analisar projetos onde tem uma viga padrão da obra, ou seja, a viga inicial, menor seção de viga ou a viga mais utilizada na obra tem 50 de altura ou tem 60 de altura, ou tem uma largura que gera um custo absurdo na obra e poderia ser economizado bastante só otimizando a seção da viga. Como que isso pode ser feito? Bom, primeira questão vamos entrar em algumas regras de otimização aqui, tá? Algumas questões inicial. Uma otimização vai me permitir utilizar o máximo da peça com o menor custo, tá? Isso é a questão básica, né? Eu estou minimizando o custo e otimizando ao máximo. Primeira questão que a gente tem, então, algumas vigas da minha obra podem acabar sofrendo torção. Existe o risco de ter uma viga com torção. A questão aqui é o seguinte, se eu tenho uma viga que tem torção, o espaçamento máximo da armadura de torção é 350 milímetros. Ok? Tá? E somando mais 2 centímetros de cobrimento em cima e embaixo, somando meio centímetro de strip, somando pelo menos uma barra de 8 milímetros, daria um resultado de 40,8. Então, uma viga base com mais de 40 de altura não é eficiente por causa disso. Ok? Tá? Por quê? Porque vigas acima de 40 de altura, se tiver qualquer esforço de torção, eu vou ter que armar com armadura de pele. Daí você vai me dizer, tá, mas a maioria das vigas não vai ter torção, vai ter uma torção muito pequena. Correto? Mas se eu tivesse a viga padrão até 40 de altura, eu posso aproveitar melhor essas vigas e inclusive modificar a concepção para as vigas terem um pouco mais de torção e ainda assim não precisar de armadura de pele. Então, a primeira regra é que uma viga até 40 de altura é mais eficiente por causa disso. Além disso, claro, a gente tem uma questão. Como geralmente o espaçamento dos pilares vai ficar entre 3 e 5 metros em uma obra de laje de concreto armado, e claro, em galpão também, ok, é 5 metros, mas não tem que exportar laje, então tá tranquilo, uma viga de 40 atende bem a esses vãos. Ok, claro, na baldrame não seria o caso, porque geralmente a baldrame tem menos cargas ativas aos outros vãos, mas a partir de um vão de uma laje, padrão de 40 de altura, é muito eficiente por causa disso. Essa seção de viga encaixa bem com os vãos, essa seção de viga permite um pouco de torção, sem problemas graves, e essa seção de viga, além disso, ela, mal ou bem, ela já tem uma resistência adequada para a maior parte dos casos. Ok? Agora a próxima questão. A área de aço mínima de uma viga com FCK usual 25-30 MPa é de 0,15%. Ok? Então, a questão eu vou tentar escolher uma seção de viga que fique próximo, que dê uma área de aço base que fique próximo a 0,15. Ou seja, aqui entra a primeira questão. Vamos imaginar que eu vou armar essa viga base, ou armadura mínima de 2 ferros de 8. Bom, 1 centímetro quadrado, que é a área de aço de 2 barras de 8, vezes 100 sobre 0,15 dá 670. Dividido por 40, 16,7. Ou seja, se eu criar um padrão que minha viga vai ser de 17 por 40, eu estou criando um padrão que nenhuma viga pode ter uma armadura de 2 ferros de 8, mesmo que ela resiste por causa da armadura mínima. Então aqui eu entro a primeira questão, que eu jamais vou usar uma viga de 17 por 40, porque a viga de 17 por 40 é um lixo, porque daí eu não posso armá-la com 2 de 8, eu tenho que pular para 2 de 10 ou 3 de 8. Entendido? Então muitas vezes vai acontecer de uma viga de 16 por 40 ter menos aço que uma 17 por 40, por quê? Porque uma viga de 16 por 40, mal ou bem, ela pode ter só 2 ferros de 8 de armadura base. Agora, próxima questão. E se fosse colocar duas 6.3? Aí ficaria muito, até poderia fazer uma viga com menos de 10 ou 10 de largura, mas ficaria muito apertado e não compensa. Ou se eu for usar duas barras de 10, posso? Posso, mas a questão eu vou estar aumentando consideravelmente a largura da viga, e a largura da viga não ajuda muito na maior parte dos casos. Mas daí eu poderia chegar tranquilamente até 26. Mas entra a questão também que uma viga de 27, por exemplo, não faz sentido. Eu já vi muito projeto com viga de 17, mas quase não vi viga de 27, então não é questão. Tá? A viga de 17 porque ela pode ser embutida em um vendaria de 14 com alargamento, tá? Mas a viga de 17 por 40 a gente já viu que é um lixo. Ok? Agora, próxima questão que a gente tem. Nosso PSW, ou seja, nossa área de aço mínima dos estribos. Que entra a questão. A fórmula é 0,2 vezes o FCT, que é a resistência à tração do concreto, dividido pela FYWK, que é a resistência à tração do aço do estribo bruta. Ok? O FYWK não é o D, é o K. Ok? Tá? Isso aqui só para garantir que
Com a armadura, a viga resiste mais do que sem a armadura. Ok? Digamos que eu vou ter aço suficiente para quando iniciar a fissuração, a viga não arrebentar do nada. Ok? O aço tem mais resistência que o concreto puro. Ok? Tá? A questão aqui é o seguinte, inclusive entra uma questão que NBR 1018 calcula, tem essa fórmula específica, e softwares como EBR, TQS, PK calculam isso aqui errado, porque eles usam isso aqui como se fosse 5, ok? Tá? E o estribo padrão se utilizado o diâmetro 5 mm, que é CA60. A gente não pode usar mais do que 5 toneladas-força por centímetro quadrado no FYWD, mas no caso a gente pode. Ok? Então aqui tem uma questão, mas a questão é, se a gente trabalhando com a FSK de 25, essa seria a porcentagem mínima e daria um espaço, e dentro da questão, o que eu tenho que preocupar também, fiz para 25 e 30, mas é o que? É o espaçamento máximo. Ok? Qual é o espaçamento máximo dos estribos? E aqui entra uma vantagem no de 40, que eu já posso deixar tipo 0,6D, vai dar 22 centímetros. Eu posso deixar um estribo de 5 cada 20. Ok? Tá? E a estrutura resiste de 5 cada 20 tranquilamente porque ela já tem 40 de altura. A maior parte dos casos vai tender. Ok? Se eu criasse padrão de uma viga de 30 de altura como padrão, teria que ser menos. Seria aqui 16, o resultado aqui seria 16 centímetros, seria um estribo de 5 cada 15 como base de armadura. Ok? A questão é, 5 cada 20 dá 1,96 centímetros quadrados por metro. Ok? Isso aqui é cada metro. Tá? E daí a questão é, para atender essa armadura mínima aqui, ó, eu teria que ter uma viga de no máximo 22 de largura, ok? Aqui entra uma questão, 22 de largura, ok? Uma viga de 25 MPa, ela pode atender tranquilamente a nossa área de aço mínima aqui e a nossa área de base com 22 centímetros. Ou seja, eu nunca vou fazer uma viga, por exemplo, de 25 por 40 com FCK 25, porque daí não passa o estribo de 5 cada 20. Entendido? E claro, se for usar a configuração básica, muitos softwares usam de 5 toneladas por centímetro quadrado, eu jamais faria uma viga de 20 por 40, porque uma viga de 19 por 40 seria muito mais econômico. Mas claro, eu posso chegar até 22 aqui, então uma viga de 20 por 40 poderia tender por causa dos estribos. Ok? Próxima questão agora. Se eu fosse trabalhar com 30 MPa, daí seria 20.3, e daí uma viga de 20 por 40 para ficar de 30 MPa estaria tranquilo, mas por causa do espaçamento iria para 16.9. Então, se eu tenho um FCK maior, no caso, trabalhar com estribo 6.3, eu trabalharia com espaçamento, uma largura máxima de 16 ou 15. Entendido? Tá. Agora, tudo isso aqui é questão o quê? Que eu cheguei no padrão. Que uma viga tipo, vamos imaginar uma viga com menos de 16, 17, tá? Eu poderia fazer uma viga de 14 por 40, porque dá a largura da alvenaria, se for uma alvenaria de 14, e vai atender tranquilamente. Eu poderia fazer uma viga, quem sabe, de 12 por 40, que seria a largura mínima da viga, ok? Eu poderia, tecnicamente, fazer uma viga aqui, ó, se for trabalhar com a FSK 25, de 20 por 40 ainda, poderia, tá? Eu tô criando um padrão aqui de vigas, mas não faria de 23 por 40, porque não faz sentido, vai aumentar muitos estribos, tá? Agora a gente vai entrar em outra questão. A largura da viga auxilia a viga em alguma coisa? Sim. Quando eu aumento a largura da viga, vai aumentar a inércia da viga antes de fissurar e ela vai aumentar o momento fletor máximo resistido. Só que ela vai aumentar o custo da obra e geralmente uma viga mais fina é mais otimizada que uma viga mais larga. Então eu vou trabalhar com a viga mais estreita que atender no projeto. Ok? Uma viga de 14 é comum em casas e sobrados mais, porque se eu for fazer a alvenaria de 14 eu consigo encaixar essa peça 14. Se for um prédio mais até 4 andares, ainda é comum fazer a viga da espessor da alvenaria. Então 14 ainda. Agora, se for num prédio mais alto, muitas vezes já não começa a compensar. Agora eu vou entrar numa terceira questão. Uma viga onde só cabe 2 ferros é muito menos otimizada de uma viga que cabe 3 ferros. 3 ferros aqui. Por quê? Porque uma viga que cabe 3 ferros, eu posso ter 2 barras de armadura base e uma de reforço, onde eu precisar ainda da primeira camada, onde eu tenho eficiência. Agora entra a questão. Vamos imaginar que eu tenha 2 centímetros de cobrimento lateral. Vezes 2, claro, porque eu tenho cobrimento dos dois lados. Eu tenho estribo de 0,5 dos dois lados. Eu tenho uma barra base. Quem vai variar cada barra? Vamos imaginar uma barra de 10 milímetros com base, é 1 centímetro. Também tenho 2 barras. E vamos imaginar que eu vou ter um espaçamento entre uma barra e outra. Isso geralmente vai ser, por um agregado de 19 milímetros, vai dar em torno de 2,5 centímetros entre uma barra e outra, 2,5 centímetros livre. Isso aqui também vezes 2 para eu ter uma terceira barra. Ok? 4, 2, 2,5, 3,5, 4, 6. Isso aqui daria 12. Ok? Tá? Entrei a questão que
Se eu fizer tudo isso aqui, 12, não vai sobrar espaço para uma barra. Então, para sobrar espaço para uma terceira barra, eu tenho que somar aqui mais no mínimo o diâmetro de uma outra barra. Que outra questão? Ah, vou usar mais uma barra de 10. Mas outra questão, se eu fizer uma viga de 13 de largura, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma viga que vai caber no máximo mais um reforço de 10. Se eu fizer 14 de largura, cabe um ferro até de 20 de reforço. Então, vou somar mais 2 centímetros aqui, ó, e eu vou entrar a questão de 14 centímetros, e eu vou ter que uma viga de 14 por 40 vai dar vantagens gigantes no meu projeto. Primeiro, vamos voltar desde o começo. A viga de 14 por 40 que eu falei, vai ter vantagem, que eu não vou precisar armadura para torção. Vai ter a vantagem que eu não vou precisar, ou que eu vou atender a armadura dela com 2 ferros de 8 base, e vai ter muitos vãos que 2 ferros de 8 vai passar, ok? Vai garantir que um estribo de 5 cada 20 atenda tranquilamente em maior parte dos casos, a não ser que não passe na armadura mínima, mas a maioria dos estribos vai passar na armadura mínima, e vai garantir que eu consigo colocar uma terceira barra de reforço ainda na primeira camada, onde eu tenho a eficiência total da estrutura. Entendido? Então, a viga ideal como base para uma estrutura comum é 14 por 40 ou menor, se a obra for de pequeno porte, poderia ser, quem sabe, 14 por 30, coisa do tipo. Tá? Mas geralmente uma viga 14 por 40 vai ser ideal. Daí vai ter gente que vai falar, ah, mas aqui as paredes têm 15, aqui na minha região as paredes têm 15 de espessura, então você viga com 15. Não, porque não existe parede de 15. Você pode pesquisar depois no YouTube, tem um vídeo meu chamado Não Existe Parede de 15, ok? Mas esse é o processo para a gente escolher qual que é uma viga ideal. E através disso você consegue perceber que a gente pode ter várias opções de vigas, mas a gente vê que para maximizar a versatilidade, para maximizar a resistência e para garantir uma estrutura econômica, uma viga desse tipo é extremamente eficiente. Se eu trabalhasse com uma viga mais alta, eu trabalhar uma viga de 50, eu teria, ou eu não poderia aproveitar a torção da viga, que muitas vezes pode ser beneficial, ou eu teria que colocar muita armadura de pele, que seria um custo pesado. Ok? Se eu trabalhar com uma viga com mais de 17 de largura, a partir de 17 de largura, eu começo a precisar de uma armadura base maior, vai aumentar meu consumo de aço consideravelmente, trabalhando com uma viga de 17 ou mais de largura. Ok? Só que se eu trabalhar com menos de 14, eu vou ter uma viga que não vai caber mais reforço na primeira camada. Então eu vou ter uma estrutura que mal bem vai ficar muito mais cara por exigir segunda camada, e a segunda camada tem uma perda de 10 a 20% da resistência em vigas dessa altura média, ok? Também não compensa reduzir muito isso aqui. Eu não posso fazer uma viga com menos de 40 de altura, que eu até posso, tá? Mas uma viga com menos de 40 de altura, eu vou ter o problema do espaçamento, eu teria que colocar estribos mais próximos, ok? Tá? Dependendo do caso, uma viga de 30 pode ser eficiente aqui, ainda se for uma obra pequena, porque esse estribo 5 cada 15, que é aceitável. Geralmente nas baldrames é feito isso aqui, uma viga de 30, esse estribo 5 cada 15 está tranquilo. Agora, se eu tenho vãos acima de 3,5 metros, 4 metros, a viga de 30 já vai começar a apertar bastante, então não vai compensar. Ok? Se for uma obra de pequeno porte, uma viga de 30 pode ser eficiente, ainda com esses 14 de largura, para permitir uma barra adicional de reforço, mas esse meio que ser o limite. Ok? Tá? E aqui vai entrar uma outra questão. Tá, mas na minha obra, os pilares têm 19. Pouco importa, você pode fazer uma viga de 14 tranquilamente. Ah, os pilares têm 20. Pouco importa, você pode fazer uma viga de 14. Tá? O que não compensa é, eu tenho um pilar de 20, eu vou fazer uma viga de 19. Porque eu estou fazendo um ajuste na caixaria por uma diferença mínima. Mas quando tem uma diferença de pelo menos 5%, 5 centímetros, e eu vou ter uma otimização da viga, essa viga aqui é extremamente eficiente. Ok? Então, quando a gente vai pensar numa viga, a gente vai pensar, qual, até pode pensar qual encaixa na alvenaria, mas o motivo da viga de 14 por 40 não é para encaixar na alvenaria, isso aqui é um bônus, mas o objetivo é porque ela permite uma otimização da estrutura. Isso que é a questão principal, a otimização da estrutura, que é o principal, ok? E ela encaixar em algumas alvenarias é um bônus, até porque eu posso ter uma alvenaria de blocos de 9 centímetros e a viga de 14 que eu posso esconder no forro depois, se for possível, tá? Porque se eu tiver forro, eu posso esconder a viga no forro e não tem problema ela ficar um dente para fora, ok? Ou se eu tenho uma alvenaria de 19, ainda assim eu posso fazer uma viga de 14 e o restante da alvenaria, os 5 centímetros da alvenaria está apoiado na laje e depois esconder também no forro. A viga não tem que ter a mesma espessura da alvenaria, ela pode ter uma espessura menor da alvenaria e ela continua sendo eficiente igualmente. Entendido? Tá? Então, a não ser, claro, se não tiver forro, daí eu teria que trabalhar com a viga da espessura da alvenaria, mas se houver forro de gesso, forro, qualquer coisa, eu posso trabalhar com uma viga mais estreita ou mais larga que a alvenaria tranquilamente, e daí o 14 começa a brilhar. Tá? Menos que 14 também,
Tem casos que a gente vai trabalhar com vigas de 12, mas é só para a gente respeitar a armadura mínima, a largura mínima da NBR, e isso aqui eu só vou trabalhar quando realmente eu sei que a viga vai passar no máximo com 2 ferros. Ok? Então vai ser raro isso aqui acontecer. Isso aqui vai acontecer, quem sabe, alguma viga secundária, coisa do tipo, mas as vigas principais, ou a maior parte das vigas da obra, 14x40 é extremamente eficiente, e esse é o motivo, ok? Tem um cálculo todo, ok? Não é, eu faço 20x40 porque eu acho legal 20x40, não. Tá? Se alguém está falando isso para você, a pessoa não está projetando adequadamente, ela está chutando o valor, entendido? Bom, sabendo isso aqui então, se você quiser saber mais sobre o projeto de estruturas de concreto armado, dimensionamento de estruturas, eu tenho um curso completo de concreto armado, que o link vai estar aí embaixo do meu site, onde você pode adquirir o meu curso de concreto armado, onde eu demonstro isso aqui, eu demonstro a mesma coisa para pilares, eu faço concepção, análise, otimização, uma estrutura do início ao fim até o final do detalhamento, demonstrando realmente por fórmulas e por métodos de análise como a gente vai otimizar. Ok? E não só, você lança viga de 15 porque o arquitetônico foi desenhado com 15, então magicamente a parede vai ter 15. Não, a gente tem que analisar a estrutura e projetar ela baseado na realidade, não baseado, eu vou fazer só um estrutural lá que fique de pé. Não, a gente tem que buscar como que a gente otimiza e como a gente economiza para o cliente. Por quê? Porque a diferença entre um engenheiro que cobra 10 mil no projeto e um engenheiro que cobra 5 mil no projeto é que o engenheiro que cobra 10 mil no projeto economiza 20, 30 mil para o cliente depois e aí compensa. Ok? Enquanto que o engenheiro que muitas vezes cobra mais barato, ele vai gastar muito mais. Ok? Então, cuidado com essa questão aqui, cuidado de escolher uma viga ideal, uma viga adequada para a obra e até a próxima.